Por fora, um casamento exemplar. Por dentro, um teatro sustentado por mentiras. Ela sabia de tudo, cada traição, cada desculpa. Mas em vez de confrontar, ela arquitetou sua saída com dignidade e silêncio. O que ele nunca soube é que ela ficou por um motivo que ninguém jamais imaginaria. E quando a verdade veio à tona, nem mesmo a morte pôde impedir sua redenção. Uma história sobre amor próprio, filhos, mentiras e um reencontro inesperado com o passado. Para todos que já amaram demais e aprenderam a se amar primeiro. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes de vida, superação e segredos que mudam destinos. Assista até o fim. A última página muda tudo. Eu costumava pensar que o silêncio era um sinal de paz. Que quando duas pessoas conseguiam passar horas sem dizer nada e mesmo assim parecerem bem, aquilo era amor maduro. Hoje eu sei que o silêncio também pode ser um campo minado e que eu passei 15 anos pisando entre explosivos, um de cada vez, sabendo exatamente onde estavam, mas fingindo que não via. Porque sim, eu sabia de tudo. As pessoas sempre olhavam pra gente com admiração. O casal perfeito, diziam. Em jantares, festas de família, nos corredores do colégio dos nossos filhos. Éramos os dois que todos apontavam como exemplo de estabilidade. Mas o que ninguém via, o que ninguém nunca desconfiou, era que atrás daquele sorriso ensaiado e dos abraços públicos havia um teatro. E eu era a única que sabia o script de cor, porque fui eu quem escreveu cada cena. Nos conhecemos jovens, quase adolescentes. Eu tinha 21 anos e ele 23. Estava no último ano da faculdade de administração e ele trabalhava no mesmo coworking em que eu fazia um estágio. Nos esbarramos literalmente na copa, quando derramei café na camisa dele e ofereci meu lenço de papel com as mãos trêmulas. Ele sorriu. Aquele tipo de sorriso que não avisa quando entra, mas não sai nunca mais da cabeça. Começamos a sair logo depois. Ele era engraçado, articulado, daqueles homens que sabem fazer você se sentir a única mulher na sala. Eu era mais contida, analítica, desconfiada por natureza. Mas com ele, tudo parecia fácil, natural, rápido demais. E talvez esse tenha sido meu primeiro erro. Casamos 2 anos depois. Alugamos um apartamento pequeno no centro, juntamos móveis de doações da família e improvisamos nosso primeiro Natal com luzes piscando pela metade. Ele ainda fazia piadas. Eu ainda ria de verdade. E foi só depois do nascimento do nosso primeiro filho que o tom da casa mudou. O trabalho dele exigia viagens, primeiro curtas, depois mais longas. Quando voltou de uma semana em Belo Horizonte, percebi que trouxe algo mais na mala além das roupas. O cheiro de um perfume doce que eu nunca usei. Lavei tudo calada. Não perguntei nada. Mas naquela noite, enquanto ele dormia, sentei na beirada da cama e fiquei olhando para o rosto dele por horas. Como se ao observar em silêncio, eu pudesse encontrar a resposta que precisava. Eu já sabia. Eu só não queria confirmar. A partir dali, as pistas começaram a se multiplicar. Ligações que ele atendia fora de casa, risadas discretas no celular, ausências disfarçadas de reuniões urgentes. Uma mulher comum teria confrontado, gritado, chorado. Eu não. Eu anotei. Cada detalhe. Cada nome que apareceu sem querer. Cada perfume novo que surgiu do nada. Você pode estar se perguntando, por que eu fiquei? A resposta não é simples. E ela não cabe em um rótulo como dependência emocional ou medo de ficar sozinha. Porque a verdade é que eu tinha um plano. E esse plano exigia tempo, paciência e, acima de tudo, silêncio. Nos anos seguintes, aprendi a me tornar invisível para ele, mas ainda visível para o mundo. Fui a esposa perfeita, a mãe dedicada, a mulher que organizava as festas de aniversário e sabia o nome de cada professora dos filhos. Enquanto isso, assistia ele se afastar mais a cada dia. E a cada traição escondida, eu guardava provas, e-mails impressos, prints de mensagens, recibos de hotéis, até mesmo bilhetes esquecidos no bolso da calça. Não era vingança, era proteção. Houve um dia em especial que marcou a virada.
Eu estava saindo do consultório da pediatra com nossa filha mais nova no colo. Ela tinha febre. Estava pálida, mole. E quando liguei para ele, desesperada, pedindo ajuda, ele disse que estava em uma reunião inadiável. Só que eu ouvia música ao fundo, vozes femininas, risadas. E naquele momento, olhando para o rosto quente da minha filha encostado no meu ombro, eu soube que ele tinha deixado de ser parte da minha família. Mas eu ainda precisava que ele acreditasse no contrário. Foi a partir desse ponto que comecei a construir minha saída, peça por peça. Comecei a estudar à noite. Fiz cursos online, montei um portfólio. Criei uma rede de contatos discretamente. Tudo enquanto ele achava que eu estava apenas assistindo séries na sala enquanto as crianças dormiam. Nos aniversários seguintes, continuamos tirando fotos juntos. Ele com o braço em volta da minha cintura. Eu com o sorriso treinado. Mas por dentro, cada flash era um lembrete do que eu estava prestes a fazer. Porque enquanto ele seguia mentindo, eu seguia acumulando poder. Até que chegou o dia em que eu descobri não apenas com quem ele estava, mas o que aquela mulher representava. E foi aí que tudo desabou de vez. Não porque eu estivesse com ciúmes, mas porque ela não era uma desconhecida. E é aí que você entende por que eu suportei por tanto tempo. Porque eu nunca o confrontei. E porque, no fundo, eu nunca fui enganada. Ela se chamava Júlia. E o detalhe mais amargo de tudo é que eu a conhecia. Não só conhecia, eu confiava nela. Era minha amiga. Daquelas que vêm em casa, que sentam no sofá, que ajudam a escolher a cor da parede do quarto do bebê. Daquelas que pegam seu filho no colo e dizem: ele tem o sorriso do pai. E você finge não notar o olhar prolongado que ela lança na direção dele, como se já tivesse decorado aquele rosto demais para alguém que não deveria. Eu descobri por acaso. Um dia, ao mexer nas pastas do computador dele, em busca de um boleto que ele disse que havia perdido, abri uma pasta com o nome Orçamento Viagem. Não tinha nada a ver com trabalho. Eram fotos. De um fim de semana no interior. Fotos dela. Fotos dos dois. Eles em um chalé, rindo. Eles numa trilha. Eles na varanda, abraçados, com o mesmo sorriso que ele usava comigo no primeiro ano de casamento. E então eu soube. Aquela não era só mais uma traição. Aquilo era outra vida. Uma paralela. Uma que talvez fosse mais real do que a que ele fingia comigo. Fechei a pasta. Não chorei. Eu tinha ultrapassado a fase da dor fazia anos. Agora era outra coisa. Era como se algo dentro de mim tivesse se calado de vez. E no lugar, surgido uma calma perigosa. Uma clareza cirúrgica. Naquela noite, coloquei as crianças para dormir e fiquei olhando para a janela da cozinha, onde o reflexo da minha própria imagem parecia uma estranha. Eu estava cansada de fingir, mas o tempo ainda não era o certo. Eu precisava terminar o que comecei. E a verdade, eu precisava dela. Júlia. Nos dias seguintes, comecei a observá-la com mais atenção. Em encontros de amigos, ela evitava me encarar. Sempre encontrava uma desculpa para sair mais cedo. A culpa dela transbordava pelos gestos. Eu, por outro lado, era impecável. E quando ela me perguntava com aquele sorriso amargo como estava meu casamento, eu respondia com a voz mais doce que podia produzir. Nunca estivemos tão bem. Mas o que ela não sabia é que eu já tinha começado a preparar meu movimento final. Um projeto silencioso, invisível aos olhos de todos, construído dia após dia. Comecei a transferir pequenas quantias de dinheiro da nossa conta conjunta para uma poupança em meu nome. Criei um plano de saúde só para mim e para os meninos. Pesquisei escolas em outro bairro. Visitei imóveis para alugar. E procurei advogados. Discretamente, sob pretextos variados. Um deles me disse uma frase que ecoou por dias. Você está mais preparada do que qualquer uma que já vi entrar aqui. Na frente dele, continuei sendo a mesma. Tão igual que ele sequer percebia que eu já não estava mais ali. O corpo ainda dividia a cama com ele. A alma não. Ele achava que ainda me enganava. Mas eu é que enganava a todos. Até que um dia, algo inesperado aconteceu.
Ele chegou mais cedo em casa. Me encontrou na cozinha e me abraçou pelas costas. Um gesto antigo, quase esquecido. Eu congelei. Ele sussurrou: "Você tem sido incrível. Eu queria que soubesse que, mesmo com os altos e baixos, eu nunca deixei de te amar." Foi aí que entendi. Ele estava sentindo. Talvez não soubesse exatamente o que, mas algo tinha mudado. Talvez fosse o jeito como eu andava diferente, como meu olhar não se demorava mais no dele. Talvez fosse o fato de que, pela primeira vez, ele não me reconhecia mais, porque eu não era mais a mulher que ele traía sem medo. Eu era alguém prestes a virar a página, e ele sentia isso, mesmo sem entender. Naquela noite, tive um sonho. Estava em uma estrada longa, sozinha, e à minha frente, 2 portas. Uma com um letreiro escrito "Futuro incerto", a outra, "Zona de conforto". Acordei suando, mas em paz. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem. Era dela, Júlia. "A gente precisa conversar. Eu não aguento mais essa situação." Era a primeira vez que ela me procurava diretamente, sem disfarces, sem meias palavras. E foi nesse instante que percebi. A hora tinha chegado, porque eu tinha algo para dizer a ela também. E quando ela soubesse a verdade, nada mais seria como antes. Eu marquei com ela em um café discreto, longe dos bairros onde costumávamos ser vistas. Escolhi uma mesa perto da janela de onde eu pudesse ver a porta. Não sei porquê, mas meu coração estava calmo. Eu não estava nervosa. Eu não estava com raiva. Eu só queria terminar aquilo, do meu jeito. Ela chegou alguns minutos depois. Estava diferente, mais magra, com olheiras. Parecia menor, encolhida dentro de si mesma, mas ainda tentou sorrir quando me viu, como se estivesse se agarrando à esperança de que ainda haveria espaço para desculpas. Eu não dei espaço. "Júlia", falei com a cabeça erguida. "Obrigada por vir." Ela sentou em silêncio. Evitava meu olhar. Mexia as mãos. Por um instante, achei que fosse chorar. Mas não. Ela estava determinada a falar primeiro. "Eu nunca quis que isso acontecesse." Ela começou, a voz baixa, quase um sussurro. "Você precisa acreditar em mim. Foi um erro. Vários erros, eu sei. Mas não começou como você imagina. E eu não aguento mais viver assim, fingindo. Eu perdi o controle, e quando vi, já era tarde." Você o ama?" Interrompi. Ela engasgou. Engoliu em seco. Depois balançou a cabeça com hesitação. "Eu não sei. Acho que sim. Já achei. Mas agora, tudo parece sujo." Fiquei em silêncio por alguns segundos. Então peguei a bolsa e tirei uma pequena pasta. Coloquei sobre a mesa. Ela olhou como se aquilo fosse uma bomba. "Aqui estão cópias de tudo. Prints, datas, recibos, fotos. Você não é a única que sabe fingir, Júlia. Eu venho me preparando para esse momento há anos." E sabe o que é mais curioso? Inclinei um pouco o corpo sobre a mesa, olhando nos olhos dela. "Eu nunca os odiei. Nem ele. Nem você." Ela arregalou os olhos, mas não disse nada. "O que você e ele fizeram serviu para me mostrar quem eu era de verdade. Me mostrou a força que eu achava que não tinha. E o mais importante, me fez lembrar por que entrei nesse casamento. E por que, mesmo descobrindo tudo, eu permaneci." Ela franziu a testa. "Você ficou por causa dos filhos?" "Em parte sim, mas também fiquei porque eu queria algo que ele nunca percebeu. E você também não. Eu queria liberdade. Só que não a liberdade de ir embora. A liberdade de construir a minha saída com segurança. Eu não sou uma mulher que quebra tudo e foge. Eu sou a que sai com todas as peças organizadas, deixando o tabuleiro cair de cabeça para baixo depois que já não estou mais no jogo." Ela olhou para a pasta com medo. "Vai usar isso contra ele?" "Não. Só vou usar se for necessário. Isso não é sobre vingança. É sobre proteção. Eu não vou destruir a imagem dele, mas também não vou deixar que ele use os filhos como escudo quando eu partir." Ela respirou fundo. As mãos tremiam. "O que você quer de mim?" "Nada. Só que se afaste. Definitivamente. Não tente justificar o que fizeram. Não tente me consolar.
O que vocês viveram vai assombrar vocês dois, e isso não tem nada a ver comigo. Agora, eu vou cuidar da minha vida. Mas se tentar se aproximar das crianças, se tentar entrar na minha casa de novo como amiga, eu não vou hesitar em mostrar tudo. Ela assentiu em silêncio. E quando saiu dali, pela primeira vez em anos, eu me senti leve, como se o peso do mundo tivesse sido tirado das minhas costas. Não porque eu a enfrentei, mas porque eu finalmente disse tudo o que precisava. Naquela mesma noite, esperei ele chegar. Estava com a mala pronta, as roupas separadas. As crianças já estavam na casa da minha mãe. Quando ele entrou, encontrou apenas uma carta sobre a mesa. Não gritei, não bati porta, não chorei. Na carta, eu escrevi apenas uma frase. Você não perdeu sua esposa. Você perdeu o privilégio de ser parte da minha vida. Eu saí, mas o que ele fez depois disso, ninguém esperava. Na semana seguinte, ele apareceu na porta da escola, desesperado, tentando falar com os meninos. Chamou meu nome em voz alta, implorando por uma chance de conversar. Disse que havia se arrependido, que Júlia era um erro, que não conseguia dormir desde que leu a carta. Mas o que ele não sabia era que eu também havia deixado outra carta para ela. E foi essa segunda carta que detonou a verdadeira reviravolta. Porque lá dentro, eu contei o que ele escondeu das duas. Na carta que deixei para ela, não havia ameaças, nem acusações. Havia verdades, daquelas que ninguém quer ouvir, mas que, uma vez ditas, nunca mais permitem que a pessoa durma do mesmo jeito. Contei a ela que ele não havia começado a me trair com ela, que Júlia não foi a primeira, que antes dela houve pelo menos outras 3 mulheres, uma delas inclusive engravidou. Mas ele convenceu a moça a interromper tudo e pagou por fora para que o assunto nunca chegasse a mim. Descobri isso num dos extratos bancários que ele esqueceu de apagar do celular e confirmei em uma troca de e-mails que ele não percebeu ter sincronizado com o computador da sala. Li tudo, palavra por palavra. Também escrevi para ela que ele usava todos os momentos de fragilidade como desculpa, que dizia estar passando por crises, estresse, solidão, necessidade de se sentir homem outra vez. Que cada uma dessas histórias tinha sempre a mesma estrutura. Ele se dizia vítima de um casamento sufocante, de uma esposa fria, de um lar sem amor, e que provavelmente ela ouviu as mesmas frases, porque era isso que ele fazia. Ele copiava sentimentos. O que talvez mais tenha doído em Júlia, e eu sei porque ela me respondeu com um e-mail carregado de silêncio entre as frases, foi descobrir que, mesmo nos momentos mais íntimos, ele mentia. E que até os presentes que ela recebeu, as flores, os colares, os vinhos, haviam sido comprados no mesmo lugar e no mesmo tom dos que ele me dava. Ele era um repetidor de afeto, um colecionador de versões de si mesmo, e nenhuma delas era verdadeira. Mas eu não mandei essa carta para machucar. Mandei para libertar. Porque eu não queria sair dessa história como a mulher traída. Eu queria sair como a mulher que escolheu não mais compactuar com mentiras. E queria, se possível, que ela também escolhesse algo melhor para si. Nem que fosse por raiva. Nos dias seguintes, o que vi foi a implosão de uma estrutura que por anos se sustentou sobre aparência. Ele me mandava mensagens todos os dias. Algumas longas, outras desesperadas. A maioria implorando por um encontro. Dizendo que faria terapia, que mudaria, que venderia o carro, que largaria tudo por mim. Mas eu já não era a mulher que precisava ser convencida. Eu era a mulher que já tinha partido, mesmo antes de sair pela porta. E então, ele cometeu seu erro final. Apareceu na casa da minha mãe. Era sábado. Eu estava no quintal, regando plantas com minha filha. Ouvi a campainha, e antes que pudesse chegar, ele já estava entrando, como se ainda tivesse direito de fazer isso. Minha mãe tentou contê-lo. Ele gritava meu nome. Dizia que os filhos tinham o direito de vê-lo, que eu não podia apagar 15 anos com uma carta. Você apagou com mentiras, respondi, firme, quando finalmente me pus entre ele e minha filha. Ele chorou. Pela primeira vez em muito tempo, o vi quebrado, mas não me abalou. Não por orgulho.
mas porque aquele choro já não era mais meu para consolar. Conversei com os meninos mais tarde, sem raiva, sem manipulação. Disse a eles a verdade na medida do que podiam entender. E deixei claro que não estavam proibidos de ver o pai, mas que agora as visitas aconteceriam sob outros termos. O tempo me ensinou que amor de mãe também é proteger do que confunde, do que fere, mesmo quando a ferida vem de alguém que eles amam. Ele tentou reconstruir a própria imagem. Publicou fotos antigas nas redes, escreveu textos emocionados, até mudou a biografia para algo mais profundo. Mas já era tarde. Porque não se trata do que se mostra, e sim do que se é quando ninguém está vendo. Meses se passaram. Mudei de cidade. Recomecei. Fiz novos amigos. Comecei a dar pequenas palestras sobre reconstrução emocional, sem nunca citar nomes. Só histórias. Histórias como a minha. Histórias de mulheres que resistem em silêncio e que um dia gritam com passos. Porque sim, caminhar para longe também é um tipo de grito. Mas foi em uma dessas palestras que alguém me perguntou: "Você já amou ele de verdade?" E pela primeira vez eu hesitei. Porque talvez o mais cruel disso tudo é que sim, eu o amei. Intensamente. Inteiramente. Até o último pedaço de mim. E foi justamente por isso que eu soube a hora de ir embora. Mas meu recomeço ainda reservava uma surpresa. Algo que eu nunca imaginei reencontrar. Justamente ali. A cidade nova era menor, mais silenciosa. Tinha ruas de paralelepípedo e bancos de praça com nomes de pessoas que eu não conhecia. O tipo de lugar onde todo mundo se cumprimenta, mesmo sem se lembrar de onde se conhecem. Era exatamente o que eu precisava. Um anonimato gentil. Um recomeço sem história anterior. Consegui alugar uma casa térrea com um jardim simples, mas acolhedor. Pintei as paredes com as cores que sempre quis e que ele nunca deixou. Coloquei quadros com frases que me lembravam de quem eu era antes de esquecer de mim. Os meninos se adaptaram rápido. A escola era menor, os professores mais presentes. Em pouco tempo, eles já tinham amigos, clubes, planos para o final de semana. E eu estava reaprendendo a sorrir sozinha. Comecei a trabalhar em uma ONG que acolhia mulheres em situação de vulnerabilidade. Lá, eu contava histórias. Às vezes a minha, às vezes pedaços dela em outras vozes. Ajudava com orientação jurídica, apoio psicológico, ou simplesmente ficava ali, ouvindo. Era como se cada fragmento que eu costurasse na vida de outra mulher remendasse mais um pedaço meu também. Até que, em uma tarde qualquer, ele apareceu. Mas não ele, não o homem que me traiu. Era outro homem. Um que eu não via há mais de 20 anos. Seu nome era Gabriel, e ele foi meu primeiro amor. Nos conhecemos no 2º ano do ensino médio. Trocávamos bilhetes escondidos, cartinhas dobradas em 4 com frases sublinhadas. Ele me esperava na saída da escola de bicicleta. Me levou ao cinema pela primeira vez. Me beijou debaixo de chuva. E desapareceu da minha vida no exato dia em que recebeu uma bolsa para estudar fora do país. Nunca mais nos falamos. Nunca mais soube dele. E agora, ali estava ele, de pé na recepção da ONG. Cabelos grisalhos, barba por fazer, olhos cansados, mas ainda com aquele brilho que eu não esqueço. Estava ali para fazer uma doação. E quando me viu, congelou. Clara! Demorei alguns segundos para reconhecer, como se minha memória precisasse costurar os anos de volta, até o rosto de garoto que eu guardei. Gabriel? O silêncio entre nós durou uma eternidade e meia. Depois, ele riu. E eu ri também. E naquele instante, o mundo pareceu suspenso. Como se tudo o que eu vivi até ali tivesse sido só um prólogo para aquele reencontro. Conversamos como se o tempo tivesse parado. Descobri que ele voltou ao Brasil após a morte dos pais, que hoje era professor universitário, e que tinha passado os últimos anos cuidando da irmã mais nova, que lutava contra uma doença degenerativa. Disse que não tinha filhos, nem casamento, e que nos últimos tempos sentia falta de alguém que conhecesse a sua história antes da bagagem. "E você?" Ele perguntou, com aquele tom de voz que respeita o silêncio antes da resposta.
Está feliz? Respirei fundo. Estou reconstruindo. Um tijolo de cada vez. Ele sorriu. E foi nesse sorriso que senti algo estranho, familiar. Como se de repente todo o peso do passado estivesse me preparando para aquele exato momento. Nos vimos outras vezes. Primeiro por acaso. Depois por escolha. Cafés longos, caminhadas pela praça, conversas sobre filhos, frustrações, medos. Pela primeira vez, senti que podia ser outra mulher. Não a esposa traída, não a mãe cansada, mas eu, inteira. Os meninos gostaram dele. Disseram que ele parecia entender de tudo. Matemática, futebol e até Pokémon. Eu apenas observava, silenciosa, aquele homem que não pedia espaço, mas oferecia. Que não exigia afeto, mas cuidava. E quanto mais ele se aproximava, mais eu me lembrava do que era ser amada sem precisar me anular. Mas justo quando eu começava a acreditar que merecia um novo amor, recebi uma mensagem inesperada. Era do meu ex-marido. Estou doente. Preciso falar com você. É sério. Por um segundo, hesitei em abrir, mas a curiosidade falou mais alto. O que ele me contou mudaria tudo. Demorei horas para abrir a mensagem por completo. Li o primeiro trecho. Fechei a tela. Voltei. Abri de novo. Meu coração já não batia com desespero ao ver o nome dele, mas havia algo naquele tom que me incomodava. Não era mais arrogante. Não era acusador. Era resignado. Clara, eu descobri há 2 semanas. Não quis te envolver, mas agora os meninos precisam saber. Eu estou com leucemia, avançada. Já fiz exames e vou começar a quimioterapia semana que vem. Não sei como vai ser. Só precisava te contar. Me desculpa por tudo. Fiquei sentada na cozinha por horas, olhando para o nada. Era como se o mundo tivesse perdido o som por alguns minutos. Meus filhos dormiam. A casa estava em paz. Mas dentro de mim, uma guerra silenciosa começava. Não por ele, mas pelos meninos. No dia seguinte, marquei um horário com meu terapeuta. Precisava de um norte. De alguém que me dissesse se havia uma forma certa de agir numa situação onde nada parecia certo. Clara, ele disse, você não precisa apagar tudo o que ele te causou. Mas agora, você pode escolher não repetir. Isso também é libertador. Não é sobre voltar. É sobre decidir o que você quer carregar. Conversei com meus filhos 2 dias depois. Expliquei com delicadeza, sem floreios. Eles reagiram de forma diferente. O mais novo chorou. O mais velho ficou em silêncio. Depois perguntou: ele vai morrer? Não sabemos, mas ele vai lutar. Eles quiseram vê-lo. E eu deixei. Na semana seguinte fomos ao hospital juntos. Ele estava pálido, sem forças. Os olhos afundados, a barba mal feita. Era um homem reduzido. E pela primeira vez em anos, senti pena. Não dele, mas do que ele se tornou. Do quanto perdeu de si mesmo. Você ainda me odeia? Ele perguntou, a voz fraca. Não, já não sinto nada. Só esperança. De que você encontre paz antes de ir. Conversamos por alguns minutos. Depois, ele segurou minha mão. Você sabia de tudo, não é? Assenti. Então por que ficou? Olhei nos olhos dele. E pela primeira vez, contei a verdade. Porque eu queria me tornar forte o suficiente para sair sem me destruir. E só consegui quando parei de te amar. Ele chorou. E eu não. Porque já não havia dor. Só compreensão. Uma que chega tarde, mas ainda assim chega. Na saída do hospital, meus filhos me abraçaram. Um deles perguntou: a gente vai ter que voltar a morar com ele? Não, meu amor. A gente vai apenas dar amor, mas sem esquecer quem somos. Voltei para casa exausta. Gabriel me ligou naquela noite. E quando ouvi sua voz, chorei pela primeira vez em meses. Mas foi um choro leve. Um alívio. Como se finalmente tudo estivesse sendo colocado no seu devido lugar. Nos meses seguintes, acompanhei de longe o tratamento. As visitas dos filhos se tornaram semanais. Gabriel entendeu. Nunca me pressionou. Só ficou, presente, inteiro. E foi assim que percebi.
O amor que eu merecia não era o que implorava para ser aceito. Era o que me olhava mesmo quando eu não dizia nada. E numa manhã de outubro recebi uma ligação. Ele havia partido, sem bilhete, sem discurso final. Apenas silêncio. E pela primeira vez, um vazio que não me doía. Mas algo ainda faltava. Um último detalhe. Uma última peça no quebra-cabeça de tudo que eu vivi com ele. E ela estava no testamento. Fui chamada pelo advogado 3 semanas após o enterro. Esperei sentada naquela sala fria, onde quadros de justiça pendiam das paredes como lembretes de que às vezes a verdade demora, mas sempre encontra um caminho para vir à tona. Quando entrei, ele estava só. Um senhor de cabelo branco, postura impecável e olhos que escondiam segredos embaixo dos óculos. Me cumprimentou com gentileza e abriu uma pasta. A senhora Clara, correto? Ex-esposa do senhor Henrique? Assenti. Há uma cláusula no testamento que envolve diretamente a senhora. Ele a escreveu cerca de 1 mês antes do falecimento, com letra trêmula, mas nítida. Foi redigido com testemunhas e registrado em cartório. Respirei fundo. Não fazia ideia do que esperar. Talvez ele tivesse deixado alguma herança para os meninos. Ou alguma confissão tardia. Mas nada me preparou para o que veio a seguir. Ele deixou para você um caderno. E junto, uma carta. Pediu que fosse entregue somente após sua morte. O advogado empurrou os objetos em minha direção. Disse que era a única forma de se despedir como homem. Peguei o caderno com as mãos trêmulas. A capa era simples, couro escuro, com as iniciais dele. A carta estava dobrada, presa com um elástico. Abri devagar. Clara, se você está lendo isso, é porque não consegui pedir perdão pessoalmente com a profundidade que você merecia. E talvez eu nunca conseguisse. Você sempre foi mais forte do que eu, mais íntegra, mais real. Este caderno contém todas as cartas que nunca te entreguei. Comecei a escrever depois que você saiu. 1 por semana, como um ritual. Nele, escrevi tudo. Minhas culpas, minhas confissões, minhas tentativas frustradas de ser melhor. E acima de tudo, escrevi sobre você. Sobre como você me transformou. E sobre como eu falhei. Espero que um dia, quando a dor for suportável, você leia. Não para me entender, mas para se libertar completamente. Com arrependimento sincero, Henrique. Fiquei ali, com o caderno no colo, sem saber se abria ou não. Parte de mim queria esquecer, outra queria entender. Mas a maior parte só queria paz. Demorei 1 semana até criar coragem. Li uma carta por dia, algumas curtas, outras longas. Algumas cheias de raiva, outras de culpa. Em uma delas, ele admitia que traiu por medo, que a minha luz o ofuscava, que minha força o lembrava da própria fraqueza. Mas havia uma carta que me desmontou, a última. Clara, eu sei que você sabe da Júlia, e sei que sabia das outras. E agora também sei que você ficou, por amor aos nossos filhos, mas principalmente por amor a si mesma. Você queria sair inteira. E conseguiu. Você venceu. E se existe algo que eu possa deixar de verdadeiro nessa vida, é isso. Você foi a mulher mais corajosa que eu conheci. E mesmo eu não merecendo, você foi o maior amor da minha vida. Fechei o caderno. Chorei. Não por ele, mas por tudo o que poderia ter sido. E não foi. Pela mulher que eu precisei me tornar para sobreviver. E pela mulher que hoje, finalmente podia viver. Alguns meses depois, Gabriel me convidou para viajar. Disse que havia uma casa em Paraty, simples, de frente para o mar. Aceitei, não como fuga, mas como chegada. Na praia, ao pôr do sol, ele me abraçou pelas costas e sussurrou: "Ainda dói?" "Não, agora é só cicatriz." E naquela noite, deitada ao lado dele, pela primeira vez em muito tempo, dormi sem medo de acordar. Porque finalmente entendi que a dor não é o fim. Ela é só o caminho, para quem decide recomeçar de verdade. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva, nem arrependimento. O que vejo é um filme antigo passando na parede da minha memória. Um filme que já não dói assistir,
mas que carrego como uma cicatriz no coração, daquelas que não escondemos, porque nos lembram de tudo que superamos. Ainda guardo o caderno, não por apego, mas como lembrete, de que mesmo as verdades mais dolorosas podem se transformar em páginas viradas, de que amar não é se perder no outro, é se encontrar, mesmo em meio à perda. Os meninos cresceram, estão bem, são respeitosos, sensíveis, e cada um à sua maneira aprendeu com tudo isso. Às vezes, perguntam sobre o pai, falam dele com carinho, sem idealizações. E isso me basta, porque consegui protegê-lo sem mentir. Contei a verdade com doçura, sem envenenar. Gabriel segue ao meu lado. Ele nunca tentou ser herói. Nunca se aproveitou das minhas feridas. Foi presença, sem pressão. Com ele, aprendi que amor não é barulho. É presença silenciosa, é constância. Às vezes acordamos cedo e caminhamos até a feira de mãos dadas. Outras vezes, apenas lemos juntos no sofá, sem dizer nada. E nessas horas, percebo que não é sobre começar tudo de novo com outra pessoa. É sobre começar com outra versão de si mesma. Se eu pudesse deixar uma única mensagem para quem ouve minha história, seria essa. Não espere que te quebrem para se reconstruir. Mas se isso acontecer, não se limite a colar os cacos. Recrie-se, mais forte, mais leve, mais sua. Porque no fim, fingir um casamento por 15 anos pode parecer um desperdício. Mas escolher sair dele inteira é uma vitória que nem o tempo pode apagar. Se esta história tocou você, deixe um comentário e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes de vida, superação e segredos que mudam destinos.